Romanos capítulo 13, nós vamos hoje dos versos 8 até o verso 10, nós já vimos do verso 1 ao 7 semana passada, nós vimos a relação do cristão com as autoridades, né? E agora nós vamos adentrar numa parte intermediária do capítulo 13, na semana que vem, se Deus nos permitir, nós terminaremos o capítulo 13, tá? Então, nós estamos caminhando pela carta de Paulo aos Romanos, nós já vimos muitas coisas até agora. Eu vou tentar ser bastante objetivo hoje, porque nós temos ainda bastante atividades hoje em alusão ao Dia dos Pais, né? Inclusive, a gente vai ter ainda programação depois, né? Então, para que a gente possa remir e aproveitar bem o tempo, eu vou tentar ser bastante objetivo. Portanto, inclusive, a gente escolheu até apenas 3 versículos, para que a gente possa focar numa lição objetiva e específica. Eu quero meditar com os irmãos hoje sobre a regra de ouro. A regra de ouro da caminhada de fé, a regra de ouro da vida cristã. Então, quero convidar você, Romanos capítulo 13, eu lerei do verso 8 até o verso 10, eu estou lendo na versão Almeida século 21, se a sua versão for um pouquinho diferente da minha, talvez tenha ali uma disposição um pouquinho diferente, mas dá para acompanhar tranquilamente, dá para compreender tranquilamente. Então, o texto bíblico nos diz o seguinte: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. Nós queremos te compreender nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o que a gente já viu até aqui, né? Nós estamos seguindo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo a capítulo, trecho a trecho, então é necessário que você entenda que há uma sequência de raciocínio por parte do apóstolo. Tá? A partir do capítulo 12, que nós começamos há uns 3 domingos atrás, não, uns 4 domingos atrás nós começamos, o apóstolo Paulo começa uma parte da carta que é uma parte um pouco mais prática, tá? Ele vai agora colocar os conteúdos e os conceitos que ele trabalhou entre o capítulo 1 e o capítulo 11, vai colocar isso em questões práticas, em questões mais objetivas. Tá? Então, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a mostrar as implicações do evangelho para a vida do indivíduo. A partir do capítulo 12, o objetivo do apóstolo Paulo é trabalhar as implicações do evangelho na vida do indivíduo que foi tocado pelo Evangelho, que foi transformado pelo Evangelho. Porque do capítulo 1 ao capítulo 11, ele expõe o Evangelho. Então, se você quiser entender de uma maneira bem mais profunda o que significa o Evangelho, ou o que é o Evangelho, leia atentamente o capítulo 1 até o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, porque ali ele vai destrinchar o Evangelho. Inclusive, muitos teólogos chamam essa carta de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Nós temos os 4 evangelhos conhecidos, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, é o Evangelho segundo cada um desses apóstolos, né? E muitos chamam a carta aos Romanos de o Evangelho do apóstolo Paulo, porque ele tem essa pretensão de apresentar o Evangelho a uma igreja que está para o receber. Ele tem pretensões de fazer uma viagem missionária à Espanha, ele pretendia passar por Roma, ficar um tempo lá, receber sustento daquela igreja, e ele está se apresentando a essa igreja, a igreja não o conhece. É uma igreja que ele ainda não teve contato pessoal com a igreja, não é ele que planta essa igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo plantou inúmeras igrejas ali na região da Ásia Menor, que ele está na região perto da Turquia moderna, né? Na sua Bíblia vai ter esses mapas aí da Ásia Menor. Então, o apóstolo Paulo planta muitas igrejas ali no solo europeu já, em continente europeu, mas a igreja de Roma não é o apóstolo Paulo que planta, mas ele pretendia ir a essa igreja a receber ajuda, então ele está se apresentando, ele apresentando o evangelho que ele prega, o evangelho que ele anuncia. Então, da primeira parte da carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai expondo o evangelho e todos os seus desdobramentos, todas as suas percepções, as suas aplicações, as suas compreensões. Então, ele fala do estado do homem, do estado de queda, da necessidade da intervenção divina, da necessidade de justificação. Tudo isso a gente foi trabalhando ao longo das mensagens entre o capítulo 1 e o capítulo 11. Aí, a partir do capítulo 12, ele vai pegar tudo isso e agora vai aplicar na vida do indivíduo. O que esse evangelho faz com você agora? Como é que vai ser a sua vida a partir desta realidade da compreensão do que é o evangelho? Tá?
Então, primeiramente, ele mostra a implicação, aí a partir já agora do capítulo 12, né, ele vai mostrar a implicação da mudança, e essa implicação que as mudanças que o Evangelho faz na vida do indivíduo começam na percepção dele sobre ele mesmo. Então, o indivíduo começa a se entender como ele de fato é. Tá? Então, ele começa a olhar que ele não é mais o centro do mundo, na verdade, ele entende que o centro da existência, o centro da realidade é Deus, que as coisas giram em torno de Deus, por isso ele vai dizer, lá no capítulo 11 mesmo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, ele começa a entender que a existência gira em torno de Deus e que ele, indivíduo, foi criado por Deus para viver em uma constante adoração a Deus. Por isso ele diz que agora, né, no começo do capítulo 12, né, rogo, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifícios santos e agradáveis ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Então, a ideia do apóstolo Paulo é que você agora é um culto vivo. O Evangelho transformou a sua vida, lhe deu consciência de quem você é, transformou a sua percepção sobre a realidade, e você agora se entende como um culto constante, um culto vivo, um adorador em tempo integral. Tá? E aí, em seguida, o Evangelho também vai mostrar a necessidade de transformar a sua mente para que isso seja uma realidade. Você precisa mudar a sua percepção de vida, a sua compreensão das coisas, você vai mudar a mente, por isso o apóstolo Paulo diz, então, renovem a vossa mente, tá? Para vocês não se amoldarem ao esquema desse mundo. Tá? E essa transformação tem a ver com a capacidade de compreender o devido valor de cada coisa à luz do Evangelho. Então, o Evangelho vai remodelar a minha percepção da hierarquia de valor das coisas. Então, as coisas passam a ter mais ou menos valor à medida que o Evangelho me diz o que tem mais valor e o que tem menos valor, o que deve estar em prioridade na minha vida e aquilo que não deve estar em prioridade na minha vida. Então, à luz do Evangelho, eu me enxergo como eu realmente sou, eu não penso em mim nem mais nem menos, eu me compreendo melhor e compreendo o próximo melhor, reconhecendo nele imagem de Deus. Eu entendo que eu sou imagem de Deus e o outro também é imagem de Deus. Eu me relaciono melhor com Deus a partir do Evangelho, à luz do Evangelho, e eu me identifico como corpo de Cristo. Eu entendo que agora eu fui unido a um corpo, por isso eu quero me integrar a esse corpo. E aí toda aquela parte, no capítulo 12, que ele fala da questão dos dons e da aplicação dos dons e de como você deve se entender e se reconhecer como a partir do que Deus planejou e projetou para a sua vida, com os dons, com as capacidades e com aquilo que Deus deseja para a sua vida, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, eu passo, a partir do Evangelho, eu passo a viver para além de mim mesmo, eu não vivo mais só para mim, e daí eu amo sem fingimento, que foi um trecho também que nós estudamos. Eu genuinamente me importo com o outro, aí eu passo a odiar o mal, eu passo a me apegar ao bem, eu faço o que é certo, eu não retribuo o mal por mal, eu confio na justiça divina. Então, à luz do Evangelho, as coisas começam a mudar. Então, à luz do Evangelho, eu me relaciono melhor com a realidade à minha volta. Aí eu passo a enxergar, na realidade criada, reflexos do Criador. Então, quando eu olho para a esfera governamental, que foi o que nós vimos na semana passada, eu começo a perceber que faz sentido haver ordem na existência. E que, para que haja ordem, é necessário que haja uma estrutura governamental, que haja uma estrutura estabelecida. E nós entendemos que essa estrutura governamental ela emana do próprio Deus, emana do próprio Senhor, porque o Senhor é a fonte de toda a autoridade. Então, as autoridades constituídas, elas existem porque Deus as constituiu e porque Deus as permitiu existirem. Então, eu me relaciono melhor com essa realidade porque eu começo a entender essa realidade à luz do Evangelho. Então, a esfera governamental, as autoridades passam a fazer sentido. E aí, dentro de uma perspectiva de que elas refletem a origem do governo, da autoridade de todas as coisas, que é o próprio Deus, eu começo a ver valor na existência dessas coisas. Então, eu já não sou mais alguém que rejeita as autoridades, mas eu me submeto às autoridades, eu passo a ver beleza nessa realidade, aí eu rejeito o caos, e eu começo a me submeter às autoridades. Eu também começo a entender qual é a função das autoridades, eu começo a entender qual é o real papel delas, e assim eu começo também, inclusive, a avaliar se as autoridades estão agindo corretamente dentro daquilo que elas foram divinamente planejadas para fazer. Então, ao mesmo tempo que eu passo a entender qual é a tarefa delas, eu passo a exigir que elas cumpram essas tarefas, eu passo também a avaliar se aqueles que estão exercendo a autoridade estão exercendo de acordo com a vontade de Deus, daquilo que Deus, de fato, está determinando. A gente conversou bem sobre isso na semana passada, eu não vou voltar muito a esse tempo, porque senão a gente vai gastar um tempo necessário para o entendimento do tema de hoje.
Mas eu percebo de uma maneira bem simples e objetiva que o texto bíblico me diz que as autoridades foram criadas para punir o mal e louvar o bem. Então, toda autoridade ela precisa estar dentro desse quadro, porque esse é o quadro divino, é o que Deus planejou para as autoridades. E aí eu me relaciono melhor com isso, eu começo a entender melhor isso à luz do Evangelho. E aí a chave de interpretação para o restante da carta, para o restante dos capítulos seguintes, é entender que o Evangelho necessariamente altera a minha percepção do mundo. Se o Evangelho entrou na sua vida e a sua percepção de mundo não foi alterada, você continua se relacionando com o mundo da mesma forma como você se relacionava antes do Evangelho, então você ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho, à medida que entra na sua vida, ele altera a sua percepção da realidade, a sua compreensão das coisas, a sua compreensão da realidade existente ao seu redor. Então, se antes você não entendia e não compreendia a vontade de Deus, pois você está vivendo no esquema do mundo, que é egocêntrico e idólatra, a gente já viu isso ao longo de muitas mensagens na primeira parte da carta, agora você compreende que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E isso vai alterar a sua visão e a sua interação com o mundo ao seu redor. O Evangelho me convence de que a vontade de Deus é melhor para mim. E esse ponto é chave para entendermos o restante do tema dessa noite em específico. O Evangelho me convence que a vontade de Deus é melhor para mim. Daí, a minha experiência de relacionamento com o próximo é drasticamente alterada a ponto de exigir uma regra de ouro para me orientar nessa realidade. E é sobre essa regra que nós queremos meditar nessa noite. Então, nós vamos dividir aqui em 3 etapas para ser bem rápidos e objetivos, né? Primeiro, nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos fala de uma boa dívida. Ele apresenta uma espécie de boa dívida, né? Parece ser contraditório, dívida nunca parece ser bom, né? Ainda que alguns gurus do mundo financeiro digam que algumas dívidas precisam ser contraídas para que você alavanque o seu negócio, para que ele ande, para que ele cresça, para que você, de repente, faça um financiamento de uma casa, de um imóvel, de um carro, de um objeto para o seu trabalho ou para o seu a própria satisfação. Nós temos dificuldade com dívida. Dívida é um negócio que nos incomoda, né, por natureza. A gente quer fugir de dívidas, a gente tem a sensação de que dívida é algo que tira o nosso sono, né? Isso está na compreensão popular, né? Tem a ver com a nossa realidade econômica, com a realidade de uma economia que não se sustenta por muito tempo, o dinheiro está sempre sendo desvalorizado, a gente sempre tem a ideia de que se a gente assumir uma dívida, daqui a pouco a gente pode não dar conta de pagar ela e aí as coisas podem piorar. Mas o apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui uma espécie de boa dívida. Uma dívida que é uma dívida que todo crente precisa ter, ou, na verdade, talvez todo indivíduo precise ter. Ele abre o texto no verso 8, na parte A. Parte A é a primeira parte do verso, a primeira frase do verso. Ele diz o seguinte: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Aqui, nitidamente, o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo com o texto que ele acabou de terminar, né? Quando a gente leu no verso 7, ele termina falando dos tributos, está falando lá das autoridades, da necessidade de pagarmos tributos, que tem a ver com o sustento da autoridade, para que a autoridade faça o seu trabalho, punir o mal, louvar o bem. Tá? Então, toda a compreensão que nós vimos na semana passada da realidade disso. Mas aí ele está aqui fazendo um contraponto. Ele acabou de dizer, olha, pague tudo que você tem que pagar, tá? Não fique devendo nada a ninguém. Ele termina o verso 7 dizendo o seguinte: dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, nesse sentido, o Evangelho, que alterou a minha forma de enxergar as autoridades, bem como as minhas obrigações para com esse aparato estatal, me leva a compreender que eu não devo ficar devendo nada a ninguém. Isso ele falou no trecho anterior. Você não deve ficar devendo a ninguém, você deve pagar o que você tem que pagar. Se tem tributo, pague seu tributo. Se você tem imposto para pagar, pague o imposto. Não fique devendo a ninguém. E nós fazemos isso à luz do Evangelho. Tá? E aí, nesse sentido, o Evangelho também vai me apresentar agora uma dívida que eu tenho que contrair e uma dívida que eu preciso manter na minha realidade. O Evangelho me leva a fazer crer que eu tenho que fazer sempre o que é certo. Nós já vimos isso em Romanos capítulo 12, verso 17, a parte B, a parte final do verso. Ele diz, olha, procurai fazer o que é certo diante de todos. Então, se por um lado eu não tenho que ficar devendo ao Estado, né, as minhas obrigações para com o aparato governamental, há algo que eu sempre vou ter que estar em débito. E o que eu sempre vou ter que estar em débito é o amor ao próximo.
E aí o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui algumas obrigações condicionais e obrigações incondicionais. E ele diz que o amor é uma obrigação incondicional, é uma obrigação que, independente das condições, você sempre vai estar devendo. Você sempre vai estar com essa dívida, a dívida do amor. O amor é uma obrigação incondicional, é uma dívida que não tem limites, é uma dívida que não acaba. E não dá para a gente dizer, em algum momento da nossa história, amei o suficiente. Porque é uma dívida constante. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros. Então o apóstolo Paulo transforma o amor em uma dívida incondicional. Você não vai quitar essa dívida sempre estará com você. E essa dívida tem a ver com a sua perspectiva a partir do Evangelho, e é o que nós vamos ver no restante do trecho. Então, por que o amor não é uma obrigação quitável? Por que não dá para pagar essa dívida, a dívida do amor? E por que nós devemos dever o amor ao próximo? Por que nós devemos dever o amor às outras pessoas, o amor uns para com os outros? O apóstolo Paulo vai responder isso, ele vai nos dizer porque o amor é a vontade de Deus. Ele vai transformar, ele vai trazer a percepção da vontade de Deus, da lei de Deus, que é a expressão da vontade de Deus, e vai associar isso ao amor. O amor é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós amemos, mas amemos segundo a sua vontade. Então, entenda aqui, eu tentei fazer um trocadilho, eu não sou muito profícuo nisso, mas a minha ideia é que você perceba, a vontade de Deus é que nós amemos, mas que amemos segundo a sua vontade. Ainda que haja uma perspectiva social e cultural de que o amor é resposta para muitas coisas, tem músicas que dizem sobre isso, né? Tanto músicas nacionais quanto músicas internacionais, vão usar o amor como uma resposta, mas não é qualquer amor que responde aos problemas do mundo. O amor que responde aos problemas do mundo é o amor segundo a vontade de Deus. É o amor que está associado à vontade de Deus, é o amor que está ligado ao cumprimento da vontade de Deus. Então, o amor está diretamente associado à vontade de Deus. O amor que resolve os problemas do mundo é o amor que está associado à vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que quem ama, cumpre a lei. A lei aqui que ele está falando é a lei do Senhor, é tanto a lei moral expressa no decálogo, como toda a concepção que nós já vimos ao longo da carta, de que quando o texto bíblico nos fala sobre lei de Deus, ele está falando sobre vontade de Deus. A vontade de Deus expressa nos seus mandamentos, a vontade de Deus expressa nos seus códigos de ética, morais, de comportamento que ele atribui às suas criaturas, que são suas imagens e semelhança, que são sua imagem e semelhança. Então, a lei aqui é boa, a lei é perfeita, a lei é agradável, e essa vontade de Deus é expressa nessa percepção ética comportamental que Deus nos apresenta como a sua vontade. Então ela expressa esse padrão ético-moral que o próprio Deus exige daqueles que se reconhecem como suas criaturas, como criaturas que são imagem e semelhança dele. Lembra que nós dissemos desde o início que o Evangelho nos transforma a nossa percepção. O Evangelho faz-me entender que eu sou criatura de Deus. E como criatura de Deus, eu sou imagem de Deus, e como imagem de Deus, eu preciso refletir quem Deus é. E a vontade de Deus, refletida na minha imagem, na imagem de quem eu sou dele, está associada ao cumprimento da sua vontade. Para que isso aconteça, nós precisamos entender que a boa vontade de Deus, ou melhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, para aqueles que foram afetados pelo Evangelho, foram tocados pelo Evangelho, foram transformados pelo Evangelho, o amor se torna uma lei. O amor se torna uma lei máxima. O amor se torna uma lei que é o paradigma do nosso andar, do nosso comportamento. E lei nós cumprimos. Nós vimos isso anteriormente, quando nós dissemos que o cristão é aquele que está associado à ordem, ele entende a necessidade das autoridades, ele entende a necessidade da ordem, porque isso emana do próprio Deus. Então nós cumprimos as leis, nós fazemos o que é certo. E o certo, segundo o Senhor, é que nós amemos ao próximo, e amemos sem limite, e amemos genuinamente, desejando a ele o bem, nunca o mal. Afinal, nós somos aqueles que se submetem à autoridade, à ordem imposta pelo próprio Deus. E aí, no verso 8, parte B, e no verso 9, ele vai explicar essa lei. O amor é a lei. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, para o apóstolo Paulo, o amor vai além das convenções sociais. Como eu falei, de uma maneira social, de uma maneira... Na compreensão social e cultural e cotidiana, se tem o amor como uma virtude saudável, né? Talvez aí seja até uma redundância dizer virtude saudável, né? Toda virtude, ela necessariamente deve ser saudável, mas a ideia de que o amor é uma virtude a ser estimulada na sociedade. As pessoas falam em amor, falam em viver o amor, tem músicas que falam sobre isso, existe uma preconcepção das pessoas de que o amor vai resolver os nossos problemas, né? Inclusive, um dia desse eu vi um desses personagens de YouTube, aí, esses influencers, né? Influenciadores, discutindo, ele estava reagindo a algum tipo de comportamento de uma ala política mais ligado à religião, mais ligado a um conservadorismo, e aí ele estava ali incomodado porque havia alguma coisa a ver com alguma rejeição sobre comportamentos de uma ala mais liberal, de uma ala mais da sociedade um pouco mais liberal em relação a costumes e usos, né? E aí ele lá estressado, dizendo, você só precisa amar, ame, só ame. E aí, numa atitude meio ali bélica, inclusive, né, no vídeo, só ame, só ame, só ame. Então, as pessoas têm essa percepção de que o amor vai resolver todos os problemas. Contudo, nós precisamos entender que o amor bíblico, que é o que de fato resolve todos os problemas, vai além de meras convenções sociais. Vai além de meras percepções que vão, inclusive, partir da própria cultura quando diz que o amor é eterno enquanto dura. Na percepção bíblica, o amor não é eterno enquanto ele durar. O amor é eterno. Por isso, a dívida é eterna. Por isso, nós continuamos devendo amor ao próximo, sempre. Porque o amor não acaba. Nós lemos, inclusive, isso, 1 Coríntios 13, né? Todas as coisas passarão, no fim das coisas, no fim sobrará apenas a fé, a esperança e o amor, e a única que de fato sobrará é o amor. De todas as outras coisas deixarão de existir, deixarão de ser necessárias, apenas o amor permanecerá. Então, nesse sentido, o amor, que é a expressão de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, ele é algo que vai além de meras convenções sociais. Tá? Para o Evangelho, o ato de amar ao próximo é uma expressão da sua compreensão da lei do Senhor. Você ama o próximo porque você entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus expressa na lei dele, com os seus mandamentos e os seus regramentos, expressa essa vontade boa, perfeita e agradável. Então você ama segundo a lei do Senhor. Por quê? Porque você entendeu isso a partir da realidade do Evangelho. Então eu sempre vou ter que tratar o próximo com dignidade e respeito. O hino que nós cantamos pouquinho antes do momento da apresentação do Miguel e das crianças aqui, o hino segue nessa toada, ele vai dizer exatamente essas coisas, e ele expressa exatamente essa percepção bíblica. Tá? Não devolva o mal pelo mal, sempre seja paciente, continue andando, não se abata, não estrangule o amor no sentido de abafar ele fazendo o que é mal. Então, em um sentido de acordo com a vontade do texto bíblico, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, eu sempre vou ter que tratar o próximo com dignidade e com respeito. E aqui é interessante porque o apóstolo Paulo fala de lei e ele foca apenas praticamente na segunda tábua da lei, né? Você sabe que, historicamente, o decálogo foi dado em 2 tábuas, né? Você tinha os primeiros mandamentos têm a ver com uma percepção vertical, né? Você com Deus, Deus com você. E ali também tem a questão do respeito aos pais, e a segunda parte do decálogo, né, proximamente do mandamento 5º em diante, praticamente, na verdade do 4º em diante, você tem percepções mais horizontais, né, e aí na percepção sua com o próximo. O apóstolo Paulo se foca nessas percepções horizontais da lei do Senhor. E isso tem uma explicação. Por que ele foca nessa parte? Porque a primeira parte tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é a expressão da relação de Deus com você. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o cerne do Evangelho. Então, no Evangelho, ao entender o Evangelho e ao sermos tocados pelo Evangelho, a gente entende que
não haverá outro Deus diante de nós. A gente entende que a gente deve guardar o nome do Senhor. A gente entende que a gente deve guardar a autoridade dos pais e respeitá-los. Então, toda a primeira parte do decálogo tem a ver com a minha compreensão com o Evangelho. À medida que o Evangelho me transforma, eu entendo aquelas leis do Senhor e aquilo se torna realidade na minha vida. Mas aí eu tenho a segunda parte da minha vida, da minha caminhada de fé, que é a aplicação disso em relação ao próximo. Então, por isso ele foca nas relações horizontais agora. Por isso ele vai falar nas questões dos pecados de um para com o outro. E é interessante isso, porque o objetivo do apóstolo Paulo, do capítulo 12 em diante, é falar das implicações éticas e comportamentais do Evangelho para as nossas vidas. Então, há uma razão, tá, para o apóstolo Paulo focar apenas nessa parte da lei e não focar em todo o decálogo, mas só na parte final do decálogo. Tá? Porque os elementos da primeira tábua, da parte inicial do decálogo, eles já foram tratados na exposição do Evangelho. Então, agora, cabe mostrar como essa realidade da vontade boa, perfeita e agradável de Deus se desdobra nas relações interpessoais. Então, de fato, no fim das contas, é como Jesus Cristo diz, tudo se resume em amar ao próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo está aqui fazendo uma citação direta de Jesus, e essa citação que Jesus faz é uma leitura um pouquinho mais adaptada, um pouquinho mais focada de textos do Antigo Testamento, e aí o apóstolo Paulo fixa nisso e parte desse princípio. Então, as implicações práticas e éticas do Evangelho estão diretamente ligadas com o modo como nós lidamos com o próximo. O Evangelho se torna realidade na sua vida quando a sua relação com o próximo é alterada pelo Evangelho. O Evangelho, de fato, encontrou morada no seu coração quando a sua relação com o próximo começa a ser alterada. Muitos de nós acabam ficando em uma primeira parte da caminhada de fé, que é apenas na mudança da nossa relação com Deus. Mas a relação com o próximo fica em segundo plano. E o Evangelho tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, são duas partes de uma mesma moeda, elas andam em conjunto e elas precisam caminhar juntas. Então, o Evangelho, de fato, se torna uma realidade na sua vida completa a partir do momento em que a sua relação com o próximo é alterada. E o próximo aqui não tem a ver com proximidade física, é quem quer que esteja próximo de você. É o seu vizinho, é o seu parente, é o seu filho, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu chefe, é a pessoa na rua, é a pessoa que fechou você no cruzamento, é aquela pessoa que bateu no seu carro inadvertidamente por uma falha grotesca dela e atrapalhou todo o seu dia, lhe trouxe um prejuízo enorme de tempo, financeiro e às vezes até um prejuízo físico, você pode ter se machucado, alguma coisa, ter ido passar no hospital, gastar um tempo fazendo exames, qualquer coisa. Essa pessoa também é o seu próximo. E essa pessoa precisa ser tratada com dignidade e respeito. Ela precisa também ser amada. O Evangelho implica na relação com todas as pessoas ao seu redor. E ele, de fato, só vai se tornar realidade na sua vida quando a sua relação com o próximo, todos os próximos de você, forem, de fato, drasticamente alteradas pela realidade do Evangelho. Então, considerando que o Evangelho busca redirecionar a minha percepção narcisista e egoísta da realidade para uma realidade que Deus planejou, faz todo sentido pensar que amar ao próximo precisa ser como eu amo a mim mesmo. Naturalmente, nós somos egoístas e narcisistas. Você não precisa de nenhum mandamento bíblico para dizer ame a você mesmo. Tá? É interessante que na sociedade você tem todo um trabalho de autopercepção, né? Então, ame a você mesmo, coloque você em primeiro lugar. Isso é puro reflexo da nossa natureza. Nós somos assim. Nós nos colocamos em primeiro lugar sempre. Quando Adão e Eva caem, o que eles estão fazendo é pensando, bem, eu acho que eu sou melhor do que Deus, então eu mereço comer essa maçã. E nesse sentido, não se preocupe, você não precisa de nenhum estímulo externo a você para que você se coloque em primeiro lugar. Então a Bíblia olha para você, o Evangelho olha para você, vendo essa sua natureza pecaminosa e tendente a esse comportamento e diga, direcione toda esse seu auto-amor ao próximo. Direcione toda a força que você faz para amar a você mesmo e colocar você em primeiro lugar para o próximo. Ame ao próximo como você ama a você mesmo. Então toda vez que você pensa em se colocar em primeiro lugar,
direcione isso para o próximo. E o próximo, mais uma vez, é todo aquele que está ao seu redor. Não é apenas os seus parentes, aquelas pessoas que você gosta, não é o irmão da igreja, é também o irmão da igreja, é também os seus parentes, mas é todas as pessoas que estão ao seu redor. É inclusive aquele que te persegue, é inclusive aquele que te faz mal, é inclusive aquele que deseja o mal a você. Nós vimos isso há poucos versos atrás, ali no finalzinho do capítulo 12, na segunda parte do capítulo 12. O Evangelho altera a minha relação com tudo e todos ao meu redor. Portanto, não há um limite, não há um momento em que eu possa dizer, basta, já deu, esse indivíduo, eu não vou mais tratar bem esse indivíduo, eu não vou mais amar. Eu vou desistir disso. Enquanto couber a nós, nós fazemos o bem a todos. Enquanto couber a nós, nós amamos. Enquanto nós tivermos força e capacidade e depender única e exclusivamente de nós, os outros sempre serão tratados com dignidade, com respeito e com amor. Nós sempre estaremos devendo o amor. Então, da mesma forma, não há limite para nós amarmos a nós mesmos. Então, se não há limites para você amar a você mesmo, obviamente não há limite para você amar ao próximo. E aí você pode se questionar, mas como é que isso é possível, pastor? Será que Deus não está exigindo demais? É impossível viver, você pode estar pensando, é impossível viver nessa eterna busca por dar mais amor aos outros e deixar de buscar amor. Eu quero te convidar a abrir Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 5. O apóstolo Paulo já respondeu essa nossa pergunta. Você pode abrir na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Ele está falando aqui da nossa relação de justificados, e aí ele diz o seguinte, portanto, Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 5. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. A resposta para essa empreitada de viver nessa eterna busca por dar mais amor, ao invés de buscar amor de fora, a resposta é a vida no Espírito. A vida no Espírito me permite viver nessa condição de eterna busca pelo bem. Por isso, na caminhada daqui até novos céus e nova terra, nós vivemos na dependência do Espírito. É por isso que nós precisamos estar apegados e agarrados ao Espírito. Porque é só na vida do Espírito que eu posso ter a mentalidade do Espírito. E essa mentalidade de amar ao próximo, muito mais do que eu me preocupo comigo mesmo, ou direcionar esse meu desejo de sempre ser o primeiro e direcionar isso ao próximo, isso só é possível com a mente do Espírito. Isso só é possível com a vida no Espírito. Quem tem a mente do Espírito olha para a realidade desses mandamentos éticos e comportamentais e enxerga neles o bem, enxerga a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem tem a mente do Espírito olha para os mandamentos, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, olha para todos esses mandamentos éticos e comportamentais que o apóstolo Paulo já falou ao longo dos últimos versos. Coloca o outro em primeiro lugar, não devolva o mal com o mal, apegue-se ao bem, rejeite o mal, não busque vingança. Todos esses mandamentos que estão embutidos dentro daquela compreensão dos 10 mandamentos e daqueles mandamentos que ele cita ali no verso anterior, quem tem a mente do Espírito olha para essa realidade e entende, isso é a vontade de Deus. Se isso é a vontade de Deus, isso é bom. Se é bom, eu quero. Porque eu entendi pelo Evangelho que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais que eu entenda que é difícil viver essa realidade, por isso eu me apego ao Espírito. Por isso eu clamo para que o Espírito Santo me auxilie. Por isso na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito produz em mim um fruto. E esse fruto que ele produz em mim
são uma série de comportamentos e percepções que vão me auxiliar nesta relação com o próximo, nesta relação com aquele que é difícil de amar, com aquele que é não amável. O fruto do Espírito transformará a minha percepção para que eu consiga realizar esta realidade na minha vida. Mas tudo tem a ver com a minha percepção da vontade de Deus, olhar para essa realidade e entender, isso é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, é bom. Se é a vontade de Deus, é perfeito. Se é a vontade de Deus, é agradável. Por isso eu me apego. Então nós buscamos nos apegar ao bem, nós buscamos rejeitar o mal. Por quê? Porque a mentalidade da carne, que é inimiga do Espírito, ela rejeita o bem e se apega ao mal. A mentalidade da carne é essa, eu rejeito o bem, que é a vontade de Deus, e eu me apego ao mal. E o que é me apegar ao mal? É me colocar em primeiro lugar. É achar que eu sou o centro do universo. É achar que se não for para o meu bem, não faz sentido eu me envolver com isso. Se não for para algo que me traga satisfação ou algum tipo de vantagem, não faz sentido eu me relacionar com quem quer que seja ou com o que quer que seja. Por isso, eu rejeito a mentalidade da carne, que nada mais é que o esquema desse mundo, e me apego à mentalidade do Espírito, a fim de que eu consiga olhar para essa realidade e me esforçar para colocar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em prática na minha vida. Portanto, o apóstolo Paulo agora consegue... agora faz sentido a gente olhar para os mandamentos que ele fala. Ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando ele pega aqui esses mandamentos que ele cita aqui, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, perceba que todos eles estão ligados com o desejo por algo que não é seu, por algo que está além de você, e para a sua satisfação você tira do próximo, você tira do outro. Então, se você entende que o Evangelho transformou sua percepção de mundo, você olha para o próximo e você não adultera, quer em pensamento, quer na prática física, quer na prática real. Você não atenta contra a vida do próximo, porque a vida do próximo é imagem de Deus. Você não cobiça, você não deseja o que é do outro, porque você entende que o que Deus te deu, a medida que Deus te deu, é boa, porque a medida que Deus te deu é a vontade, medida que Deus te deu é a vontade de Deus para a sua vida. E se é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Então é bom ter o que eu tenho. Eu não preciso daquilo que eu não tenho. Uma leitura possível do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Há algumas discussões exegéticas ali que não fazem assim, grande diferença na leitura do texto, mas elas abrilhantam a percepção, né? Uma leitura possível é, o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Inclusive, tem uma banda que faz uma musicalização desse salmo e eles colocam essa possível leitura do texto, né? Acho que é a banda Sola, né? O projeto Sola. A música é Salmo 23, acho que esse é o nome da música. E a música é cantada assim, né? O Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, por quê? Se tudo que eu preciso o Senhor me dá, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aí é óbvio que você precisa entender, tá? Eu não estou limitando a sua percepção de mundo, dizendo o seguinte, não, conforte-se, ou fique do jeito que você está, não procure melhor no emprego, não procure crescer, não procure estudar, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Isso aqui é uma barreira em relação à cobiça. Isso aqui é uma barreira em relação à cobiça, tá? A esse desejo egoísta e egocêntrico que está na nossa natureza, que entende que o que nós temos não é suficiente, nós não encontramos contentamento, e ao não encontrar contentamento, eu quero tirar dos outros para que eu tenha. É disso que o Salmo está falando, é disso que o texto bíblico está falando. Tá? Só para entender, para isso ficar bem claro. Então, quando eu entendo o Evangelho, eu percebo que esses mandamentos fazem total sentido. E a aplicação deles na minha vida, o comportamento deles na minha vida faz total sentido. Por isso, nós temos uma regra de ouro para a caminhada de fé, e eu quero apresentar a regra de ouro agora no verso 10, finalizando já, caminhando já para o finalzinho da nossa meditação. Verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei.
A regra de ouro da caminhada de fé é entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A regra de ouro da caminhada de fé é entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu entendo que a vontade de Deus é boa, eu cumpro as ordenanças de Deus para a minha vida. E eu faço isso amando o próximo. Eu faço isso tratando o próximo com dignidade, não fazendo mal ao próximo. Porque cumprir a lei do Senhor é não fazer mal ao próximo. E amar é não fazer mal ao próximo. Então, nesse sentido, esse padrão ético e comportamental, esse padrão moral, se torna para nós uma obrigação sem limites. Visto que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor, então nós estamos em constante dívida com esse padrão moral comportamental determinado e esperado por Deus, para aqueles que são sua imagem e semelhança. Então, como eu disse em outro momento, não dá para dizer que você acumulou o bem, que você já amou o suficiente a ponto de você ter uma reserva moral, a ponto de que você possa dizer, não, agora chega, eu já fiz o que tinha que fazer, já amei o tanto que podia amar, amei o suficiente, a partir de agora eu vou me colocar em primeiro lugar, os outros que se enquadrem dentro da minha regra de comportamento. Então, entendido isso, eu não consigo mais pensar nesta realidade ou aplicar essa realidade à minha vida. Então, não dá para dizer que eu acumulei bom comportamento e, em razão disso, eu posso dar uma resvalada de vez em quando e destratar alguém. Destratar alguém ou tratar alguém, fazer o mal a alguém, é renegar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O nosso chamado é para estarmos sempre apegados ao bem. E o que Deus quer de nós é que nós amemos sem limite. E aqui eu quero que você veja como é que as coisas se encaixam dentro do raciocínio do apóstolo. Eu sempre digo aos irmãos isso, que o texto bíblico não é um catado de informações, existe uma cadência de raciocínio do autor, ele está escrevendo, ele está buscando chegar a um objetivo, então é preciso que você entenda. No verso anterior, no bloco anterior, eu inclusive chamei a atenção disso, disse que aparentemente aquele bloco está meio deslocado ali, porque o apóstolo Paulo do nada começa a falar sobre a sociedade, sobre as autoridades, a lei, pagar imposto, tributo, essas coisas, mas perceba como as coisas se encaixam dentro do raciocínio do apóstolo. Tá? Então, se nós esperamos que o Estado, que as autoridades constituídas tratem o mal com a punição, e entendendo que isso revela o cumprimento dos desígnios divinos para esta instituição, no nível individual, através do amor, nós não estamos buscando apenas coibir o mal ou punir o mal. Muito pelo contrário, no ato de amar ao próximo e no ato de tratar a todos com dignidade, nós estamos buscando inibir a existência do mal. Nós estamos buscando um meio, uma forma de que o mal sequer exista em nossa sociedade. Imagine só aqui, faça um exercício utópico. Imagine uma sociedade onde todos amam a todos sem medida. Imagine uma sociedade, aí não estou aqui parafraseando John Lennon, porque ele começa uma de suas músicas falando desse tipo, né? Mas imagine uma sociedade onde ninguém trata o próximo com desrespeito. Todos dão ao outro o que lhe é devido. Todos tratam o próximo com o devido respeito, amando e colocando ele em primeiro lugar. Imagine essa sociedade. Essa é uma sociedade que, tecnicamente, nem sequer precisaria de uma estrutura governamental. Nem sequer precisaria de uma autoridade para trazer ordem, porque, no final das contas, se é seu direito, é seu, então eu lhe dou. Se é meu, você vai reconhecer o meu direito. Se eu tenho preferência, você deixará eu passar na frente. Se você tem preferência, você passará na frente. Se você tem direito a isso, eu reconhecerei, porque eu trato o próximo com dignidade, com respeito, e eu quero ao próximo bem. Eu não faço mal ao próximo. Então, esta é uma sociedade que o apóstolo Paulo vislumbra, e é uma realidade que um dia viveremos nela, mas nesse sentido, se de um lado nós esperamos que as autoridades coíbam o mal, refreiem o mal, trazendo a espada, trazendo a lei, trazendo a punição, a fim de que o mal se contenha. Por outro lado, através da lei do Espírito, da lei do amor, dessa regra de ouro da caminhada de fé, nós procuramos aniquilar a existência do mal. Porque o bem, nesse sentido, apegar-se ao bem, é desejar que o mal não exista.
é desejar que o mal não faça parte da nossa realidade. Então, se nós tivéssemos uma sociedade onde todos, de fato, quisessem o bem do próximo, amassem ao próximo como a si mesmo, então nós estaríamos muito mais próximo de uma realidade idílica, de uma realidade perfeita. E aí, nesse ponto, o corpo de Cristo entra como um farol para a sociedade. Porque aqui, no corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, nós temos os meios para viver essa realidade. Nós temos as ferramentas necessárias para viver essa realidade. E nós só não vivemos essa realidade porque nós nos ancoramos nas nossas muletas de desculpas do tipo, eu sou falho, eu sou pecador, o Senhor me entende. Mas as ferramentas estão à nossa disposição, a mentalidade do Espírito está à sua disposição, o Espírito Santo está à sua disposição. Então, nesse sentido, a igreja é um farol para o mundo, para que o mundo enxergue a possibilidade de existir uma realidade onde o próximo é sempre tratado com respeito, com amor e com dignidade. Esta é a realidade do corpo de Cristo. E, nesse sentido, isso nos motiva a caminhar ainda nessa realidade. O que nos motiva a caminhar nessa realidade é anunciar o Evangelho ao próximo. Mas a nossa expectativa é que o Evangelho transforme a percepção do indivíduo sobre quem ele é, quem Deus é, qual é a sua condição e qual é a sua relação com o próximo. A nossa expectativa é de que o mundo afetado e tocado pelo Evangelho de fato seja transformado e a sociedade se torne uma sociedade melhor, se torne uma sociedade onde o bem prevaleça sobre o mal. Então isso nos motiva e nos dá desejo de continuar caminhando nessa realidade, ao invés de simplesmente abandonarmos ela e deixarmos para uma outra realidade. Então deixe-me finalizar com algumas aplicações para as nossas vidas, de maneira bem objetiva e rápida aqui. O desafio da nossa jornada até Novos Céus e Nova Terra é amar aqueles que não merecem ser amados. Esse é o grande desafio da nossa caminhada de fé. É porque na nossa caminhada de fé nós vamos cruzar com pessoas que não merecem ser amadas. E a ordem que nos foi dada é que nós devemos amar a elas como nós amamos a nós mesmos. Contudo, nós devemos lembrar que um dia, embora seja difícil amar aqueles que não merecem ser amados, nós devemos lembrar que um dia alguém nos amou sem que nós merecêssemos ser amados. Alguém nos amou sem que nós merecêssemos amor de verdade. E o nosso desafio é pautar as nossas relações, qualquer que sejam elas, por esse prisma da realidade do amor, de não desejar o mal ao outro, pelo contrário, desejar o bem. E aí, eu digo a você, meu querido, se está difícil, apegue-se ao Evangelho. Agarre-se ao Evangelho. Deixe o Evangelho penetrar nas suas entranhas. Deixe o Evangelho moldar o seu pensamento. Deixe o Evangelho te convencer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que você ame. Ame ao próximo como você ama a você mesmo. A vontade de Deus é que você trate a todos de maneira correta, que você trate a todos com deferência, que você trate a todos como Deus te tratou, na pessoa de Jesus Cristo, amando você a ponto de dar o seu próprio filho, para que você pudesse encontrar salvação. Então, se está difícil desejar amar os não amáveis, apegue-se ao bem, apegue-se a Jesus, porque Jesus amou aqueles que não mereciam ser amados. Jesus amou a mim e amou a você, a ponto de dar a sua vida para que nós pudéssemos entrar nessa realidade e ter as nossas vidas transformadas. Então, a regra de ouro não é amar por amar. A regra de ouro é entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que nós amemos. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a baixar a sua cabeça para nós fazermos uma oração, encerrando este momento específico aqui.